Olá, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frioeste Carnes. O convidado de hoje é natural de Caçador, tem 32 anos e trabalha há 7 anos já com vinhos. Estou falando Giovanni Santoro Moro, mais conhecido como Chico. É isso aí, Cid. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você na TV Concórdia, né? Chico é um apelido, né? Então, o nome é Giovanni, mas quase ninguém conhece pelo Se nome. chamar por Giovanni, não esquece. Ninguém vai saber. Então, é Chico ou Moro, que é meu último sobrenome. Então, legal. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui com você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, Chico? E hoje, normalmente sou eu que apresento, mas como eu estou aqui com um sommelier, enologia e viticultura, né? Já está há muito tempo nesse parte universo. de produção, já trabalhei na parte de produção de vinhos, né? Sim. E migrei da parte produtiva para a parte sommelier, que é a parte da garrafa pronta que a gente fala, né? Então eu vou deixar para você nos apresentar o vinho. A gente trouxe um vinho da Miolo, mas eu vou deixar você vamos lá, falar um pouquinho então, também desse. O vinho que nós trouxemos hoje para degustar, ele é um vinho branco feito pela Miolo, que é uma das maiores vinícolas do Brasil. E esse vinho ele é feito na campanha gaúcha, tá? E ele é um corte de 2 uvas, a Chardonnay, casta francesa, e a Viognier também, casta francesa. Olha, então, um vinho com 12% de teor alcoólico, não é tão alcoólico. E a ideia desse vinho ser um vinho jovem e fresco. Então, nós temos um vinho refrescante, um vinho de verão, a gente chama, um vinho para dias mais quentes. Como hoje, de tarde, deu uma esquentada, nada melhor que um vinho branco para dar uma refrescada. Legal, então enquanto hoje eu não vou servir, hoje eu vou deixar pro Chico fazer isso que daí já fica dentro do que normalmente quando o sommelier explica o vinho, ele já vai servindo, já vai falando. Já vai falando, então... Chico, e pra gente começar, e como que nasceu esse interesse pelo mundo dos vinhos? Então, Cid, deixa eu colocar aqui. Já vou te contar a história. Primeiro, a gente já falou algumas vezes aqui, mas eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, que muita gente fala, é frescura, o negócio de rodar a taça, de cheirar o vinho. Não é frescura. Quais são esse protocolo, né, do início? Vamos lá, não é frescura, né? E o vinho a gente vai usar hoje os 3 pilares da degustação, que é visual, olfativa e gustativa. Esses são os 3 pilares de uma degustação. Então, visual, o vinho ele tem uma cor límpida, né? Não tem nada boiando, não tem uma mosca boiando. Então, é um vinho correto, um vinho límpido. Sim. Né? A cor dele é uma amarela palha com tons esverdeados, né? E depois da análise visual, nós vamos para a análise olfativa. Daí, que é sentir o aroma. Então, ele tem um aroma bastante tropical, né? Então ele tem maracujá, um abacaxi, uma massa verde no olfato. Quando você fala isso, não significa que o vinho foi adicionado a essas coisas, né? Os aromas lembram, né? Isso, os aromas lembram. Aromas que lembram, não é adicionado nada para dar esse aroma. Então, no olfato ele tem essas características, né? E depois do olfato nós vamos para a boca. E aí eu vou explicar o porquê do giratas, que não é frescura, né? Então vamos lá. Primeiro gole a gente descarta, não faz a consideração. Isso é para o paladar da gente acostumar, né? E agora a gente faz a avaliação. Como falei, as 3 pilares, o olfato, ele teve essas características das frutas cítricas, né? E se o vinho ele tem um defeito, ele vai ter algum cheiro diferente, vai ter um papelão molhado, um cheiro esquisito, um cheiro de ovo, aí é um vinho com defeito. Então, nesse caso, o vinho está completamente correto. Na boca, o vinho remete os aromas que eu falei no olfato. Então, tem esse cítrico, ele tem uma boa acidez, um vinho fresco. Então, é um vinho, a gente vai considerar correto. Então, não tem nenhum mau gosto no vinho. Se ele tiver um mau gosto, o sommelier, você vai no restaurante, pede o vinho, o sommelier tem a obrigação de trocar. Né? Olha que então, legal. O vinho está completamente correto. E aí, como que nasce essa paixão de ir aprender como degustar o vinho, como cuidar das castas, do solo?
Vamos lá, Cid. Então, assim, a minha formação, ela é administração, que não tem nada a ver com vinho, né? Nada a ver com vinho. Mas teve um período que eu acho que todas as pessoas sofrem, passam, que é o período que você não sabe para que rumo tu vai seguir. E eu passei por isso, assim como muitas pessoas passam, Muitas pessoas né? passam. E me surgiu uma oportunidade em 2018, que foi um convite de uma vinícola regional, que é aqui de Água Doce, que é a Vinícola Grando, né? Hoje Sim. era Világio, hoje é Vinícola Grando. Foi um convite pessoal, né? Então, para mim trabalhar e integrar a equipe, né? Comercial da vinícola, né? Na época eu não tomava nada, eu misturava vinho com coca, fazia essas coisas, né? Todo mundo faz, né? Colocava açúcar no vinho. Isso, então eu eu até falava, eu não entendo. Mas como eu vim de uma área comercial, a ideia era para ser comercial. E me encontrei, tipo, achei uma área interessante, né? Então eu acabei gostando. Eu me lembro que a primeira degustação que fizeram para mim, eu achava os vinhos totalmente amargo, não era doce, que é o que a maioria das pessoas, todo mundo passa por esse ciclo, tomar vinho suave e vai amadurecendo até um vinho seco, né? Acho que é a melhor maneira de você entrar nesse mundo. Isso. E acabei no começo eu falava, o vinho é amargo, o vinho. Aí o pessoal falava, não, mas isso tu vai aprender com o tempo, tu vai amadurecer o teu paladar. E aí me surgiu o interesse. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, que é a parte de enologia e viticultura, que é a parte de enologia, a parte produtiva do vinho, e viticultura é a parte de campo, né? E aí busquei cursos, né? Fiz cursos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Até chegar no curso de sommelier da BSRS, né? Que são áreas totalmente diferentes, né, Chico? Quem é só sommelier, ele tem uma área dentro do mundo dos vinhos. Sim. Enólogo tem outra área. Sim. Outra área. O viticultor tem outra área. Todos eles têm um norte, né? Que é o vinho. O norte é o vinho, né? Mas cada um tem uma função diferente. Então, a parte enológica é a parte produtiva. Eu digo que é uma parte, já tive a oportunidade de trabalhar, uma parte judiada. Que é a parte lá dentro quando as uvas já estão colhidas, ou inclui também a colheita do vinho. Não, a colheita chega do pessoal que faz a colheita e o auxiliar de enologia, o auxiliar de cantina, né, vai ter a função de auxiliar o enólogo na vinificação. Então vai jogar a uva na prensa, vai subir num tanque de inox, vai ter que fazer várias coisas. Então é um trabalho árduo, né? O pessoal acha que o enólogo ele só toma vinho. Mas isso é mentira. Isso é ficção. Ele trabalha muito. Então, é a parte que ninguém mostra, né? A parte bonita todo mundo vê, mas a parte... Que é o sommelier lá, o enólogo provando o vinho, como que tá cada mês. Exatamente, falando do produto, mas ninguém vê a parte... É difícil porque é trabalhoso. Você tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. Safra é assim, 3 meses normalmente o enólogo praticamente não tem vida. O enólogo de produção, né? Para você chegar num patamar de enólogo que eu digo que só manda os outros enólogos, leva tempo também. E tudo isso, a gente falando sobre os processos do vinho, né, Chico? Desde a colheita, o solo, até chegar dentro chama de cantina, onde faz isso, cantina, pode ser vinícola. Tudo, claro que já existem os processos, mas nunca se sabe o que vai ser o resultado final realmente dentro da garrafa, né? Isso, porque tem um ditado no mundo do vinho, né? Se você tem uva boa, você faz vinho bom. Se tu tiver uva ruim, você não tem como fazer um milagre no vinho, né? Então tem essa questão. E também, a parte da natureza você não consegue controlar. Então vai ter anos que você vai ter uma safra excelente, tem anos que você vai ter uma safra menos excelente, algumas vão ser safras ruins. Porque a gente ouve muito o pessoal falar assim, demora, vamos lá, 5 anos para um vinho ficar pronto. Ele fica lá, 3 anos. E aí, enquanto ele está passando pelo processo, claro que tem todo o acompanhamento, mas depois que ele é engarrafado, a espera para abrir é totalmente diferente do que está dentro do tonel, né? Sim, é diferente. E aí o tempo de
de preparo do vinho, né? Ele vai muito de acordo com o propósito daquele vinho, né? Então, se é uma linha, às vezes, que a gente fala vinho, linha jovem, linha de consumo, linha dia a dia, às vezes o produto vai entrar no mercado com menos de 6 meses, né? Então, eles vão vinificar, vai pro tonel, vai fazer o engarrafamento e já vai começar a comercializar. E aí tem os vinhos já, digamos, reservas ou gran reserva, que são vinhos de qualidades acima, né, mais complexos, né, então ele demora mais, né, então pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, assim como o espumante. O espumante, ele tem vários métodos, né, o método Charmat, que é o autoclave, que é um método mais rápido, né, o champenoise, que é a parte do método tradicional que a gente fala, que ele pode demorar no mínimo 12 meses, então é no mínimo 1 ano, né? Para poder ter Para poder você consumir este vinho. E é esse espumante. Então vai variar muito do propósito da vinícola, né? E você acha que o brasileiro ainda tem medo de vinho? Ou já mudou bastante essa cultura, já tá mais comum, né? Ele mudou, tá melhorando, né? Então, a gente pega sempre um dado importante, né? Que a virada de chave a pandemia foi uma tragédia, né? Uhum. Mas o consumo de vinho no Brasil ele aumentou durante a pandemia, né? Você tinha que ficar em casa, você tinha que se resguardar. Então, teve um boom, né? Não só nos vinhos importados, como nos vinhos nacionais, né? E o brasileiro, ele já está tomando mais vinhos, né? Então, cada vez ele tá mais curioso, ele tá mais aberto a provar coisas, né? Claro que tem pessoas que ainda o vinho não é o dia a dia delas, né? Pode ser a cerveja, pode ser o destilado, né? Varia muito de pessoas, mas a gente já nota que o brasileiro já tá consumindo mais vinhos e principalmente o mercado nacional também tá aquecendo bastante. A gente comentava isso na vinda para cá, né, Chico, sobre o boom das vinícolas brasileiras, né? Sim. Porque teve uma época que elas ficaram esquecidas, né? Ficaram sem rumo, vamos dizer, né? Sim. Até muitos anos atrás, vamos dizer assim, até o final dos anos 90, o Brasil ainda era um grande produtor de vinho, em nível aqui da América do Sul, vamos dizer assim, mas ele produzia muito vinho de mesa, vinhos mais simples. O vinho de mesa ele não é um vinho ruim, ele é um vinho com aquele propósito, né? Cada vinho tem propósito, Para né? você tomar no dia a dia. Isso, é um vinho de mesa, é um vinho feito com a Bordeaux, Isabel, Agnarre, então são vinhos mais simples, né? E depois de 2000, as vinícolas, até algumas vinícolas antes, já começaram a investir em castas viníferas, uvas próprias para se fazer vinhos. E cada vez que passava os anos, também a modernidade vai subindo, a tecnologia, né? E aí as vinícolas vão se aprimorando também. Então, criar um rumo, né? Hoje, eu digo que as vinícolas brasileiras, principalmente na área de espumante, hoje elas já são referências a nível mundial, não é? E claro que a tecnologia ela vem para ajudar, né? Porque muito do cuidado do solo, da tecnologia usada para entender que essa safra vai ser boa até mesmo antes de plantar, vem disso, né? Também. E também isso influencia no produto final. Ajuda, a tecnologia sempre vai ajudar, né? Mas às vezes você não adianta também ter a tecnologia e você não ter um bom viticultor, um bom enólogo, ou um bom, digamos, ter uma mente aberta para se adaptar à tua região, as uvas que vão se adaptar na tua região, né? Vamos dizer que eu sou de caçador, né? Vamos dizer que a gente fosse plantar uma uva lá, eu sou cabeçador e vou plantar só Cabernet Sauvignon, né? Mas a gente tem que fazer um estudo, né, para ver qual uva vai se adaptar melhor, né? Que aqui na nossa região, quais são as uvas que normalmente se dá muito bem Sim. aqui? Pegando em Santa Catarina, ela tem algumas regiões, né? Planalto Catarinense, digamos São Joaquim e Bom Retiro, né? A Videira, né? E também Água Doce com o Grando, né? Então são algumas vinícolas, né? Eles fazem estudos, né? Para ver qual uva vai se adaptar melhor. Mas, por exemplo, as uvas hoje que mais se identificam com o terroir catarinense, vamos dizer o terroir São Joaquim, né? Que é uma região de mais de 1.300 metros de altitude. São as castas Sauvignon Blanc, uva branca, já se adaptou bem, Chardonnay, a Pinot, estão fazendo Pinots muito interessantes, né? E a Cabernet Sauvignon é uma uva um pouco mais difícil, porque ela precisa de uma maturação maior. Então, lá em março, às vezes já tem geada.
Então você Pois corre é. o risco de perder a tua uva. E tem alguma uva que você acha que assim ela é injustiçada, vamos dizer? Porque as pessoas olham no rótulo e falam, não, essa aqui eu não vou tomar porque não é boa. E ela é muito boa. Aqui no nível do Brasil, eu diria que para alguns clientes que eu conheço é a Pinot. Então, a Pinot Nacional. Pinot Noir, né? Então, Uhum. algumas pessoas, elas têm um certo preconceito porque o Pinot é um vinho mais leve, mais elegante, né? Então, dessas pessoas querem vinho mais potente, mais extraído, mais encorpado, né? Mas a Pinot, ela faz um trabalho majestoso, que é um vinho elegante, é um vinho fácil de tomar. Tanto os Pinot catarinense, gaúcho, São Paulo, hoje já faz Pinots maravilhosos, né? Tanto que eu falo da Pinot para os clientes falam assim, chefe, eu não entendo nada de vinho. Qual vinho você me indica? Eu falo, não tem erro, vai no Pinot. Pinot é o mais leve. Ou então vai num português ou num Pinot. Sim. Porque os vinhos portugueses são mais leves, não são tão pesados, tirando algumas que são, Claro. né, essa referência. Mas eu sempre falo assim, ó, às vezes o sommelier não tá lá, e eu falo, ó, vai no Pinot, sem erro. Ah, mas eu quero comer uma carne. Também vai, Vai, tranquilo. vai. Então é isso mesmo, porque vamos dizer que eu esteja saindo dos vinhos suaves, né, dos vinhos adocicados, né, e queira migrar para um vinho fino, né. Se eu chegar e te oferecer um vinho muito potente, você pode, no primeiro, já vai ficar querer no sair doce. fora, porque ele é muito extraído. Então você pode oferecer um vinho Pinot, que é um vinho mais elegante, ele é um vinho seco, claro, mas é um vinho mais leve, mais elegante, mais fácil de você acostumar. Eu digo assim, que você migrar do vinho suave para o vinho seco, ele é que nem você migrar do café sem açúcar. Né? Você toma A um café mesma coisa. adocicado pro café sem açúcar. A primeira vez é horrível, né? Não, eu demorei acho que 2 anos para acostumar. Hoje já faz acho que uns 10 que eu tomo sem açúcar, sem É nada, a mas mesma demorou. coisa, é a mesma coisa. E aí você sai de um café, digamos, mais simples e vai subindo o nível de café, é a mesma coisa no vinho. Então você sai de vinhos mais simples e vai subindo o teu patamar, teu paladar vai evoluindo também. A gente estava acostumado vai nos restaurantes, no supermercado, era vinho chileno, argentino, vinhos assim mais aqui da América do Sul, mais comum. Hoje você já chega, principalmente na adega do Caetá, que você usa também, né? Que você trabalha também lá em Caçador, Isso. a gente já começa a ver Hungria, África do Sul, é, Grécia, países que Austrália. Austrália, que você nunca. E ele começou a pegar um. Não é moda, mas foi descoberto, né? Na verdade, é assim, o que eu acredito que as pessoas elas querem provar coisas diferentes, né? Então, hoje, claro que o vinho chileno, o vinho argentino ele é importante no mercado nacional, mas cada vez mais o consumidor brasileiro, ele quer provar coisas diferentes. Ele quer provar um vinho de Portugal, ele quer provar um vinho da Espanha, da Itália. Como você citou, a Grécia, a Hungria, tem na adega do Caetá, a Austrália. Agora, recentemente, nós recebemos vinhos diferentes, que é da Moldávia, que é um Moldávia, país leste exatamente. europeu. Bulgária. Então, cada dia o Caetá ele busca, nós buscamos trazer coisas diferentes para esse público, esse cliente que quer provar coisas diferentes, né? E aquele mito padrão: vinho para ser bom precisa ser caro? Não, isso é um mito do. Isso Muito antigo, é né? muito antigo, né? Então, assim, o mito do. Vinho bom é só vinho caro, isso é mito. Então, o que a gente costuma dizer? Vinho, cada um ele tem um propósito, um público para atingir, né? Então, se tu toma um vinho de R$ 30, ele é um vinho de R$ 30. É um vinho jovem, frutado, fácil. A ideia é aquele público. Porque às vezes a pessoa não quer tomar um vinho super complexo. A pessoa só quer, eu digo, ficar de boa. A pessoa só quer beber e ficar alegre. Só quer Então, tomar só quer aquele vinho. tomar, Às vezes né? aquele momento é só para isso. E às vezes o pessoal ele complica isso, né? Então, isso não é uma ciência exata. É claro que às vezes você pegar um vinho de R$ 30 por um vinho de 150, o salto de qualidade vai ser grande. Mas nem sempre. Às vezes você pode entrar em uma furada. Mas, e às vezes, tipo, a gente já abriu vinhos muito caros e tivemos que jogar a garrafa fora. Porque o vinho não estava bom. Por algum motivo. Talvez não foi armazenado adequadamente, não sei, eu não consegui, mas não estava bom. Então você pode se decepcionar também com os vinhos caros e que estão
vamos dizer, na mira aí do pessoal para poder ser instagramável, né? Claro, tem essa questão, o bebedor de rótulo. Isso. Então você tem pessoas que, eu digo assim, que eles são mente fechadas, né? E eles não querem provar outro rótulo sem ser aquele instagramável. E às vezes você, pela mesma faixa de preço, você toma vinho muito superior. Ou até melhor, né? Tipo, ou igual ou superior. E tem uma coisa que às vezes eu falo pro pessoal botar na balança. Tem muita gente, eu não vou citar nomes de marcas aqui, mas você sabe qual é. Ah, vinhos. Eu quero tomar aquele porque aquele eu vi que saiu nos filmes, sai em revistas, os caras estão tomando e tal. Aí vamos lá. A vinícola tem capacidade gigantesca de produção, mas não pela quantidade de anúncios que você encontra na internet, de valores. Então, às vezes você está comprando gato por lebre, né? Exatamente. E ainda existe muito disso, né? É difícil esse controle, né? Existe. Tem o marketing de muitas vinícolas é muito forte. Então, muito rótulo que você bebe, não desmerecendo, a vinícola faz por merecer, mas é marketing. Então, às vezes tu compara, principalmente, a melhor forma de você fazer uma degustação não é mostrando o rótulo, é às cegas. Porque te quebra qualquer preconceito, qualquer pompa. Então, você pega um vinho muito famoso, instagramável, cobre o rótulo e coloca outros rótulos juntos, né? Tudo coberto. E aí você vai provar e aí você vai ver que aquele vinho é só marketing. Que às vezes ele era para ser o melhor da noite e não fica entre os 3 primeiros. Tanto pro bom quanto pro ruim, né? Às vezes o que as pessoas pelo rótulo falam, esse vinho é muito ruim, quando vão provar às cegas, eles não... Sim, exatamente. Falam, esse vinho aqui às vezes o melhor que tem. Não, não é esse aqui é aquele que você não gostava. E às vezes você julga o rótulo, né? Então, todo mundo já julgou. Todo mundo julga, né? O rótulo. Ah, acho a garrafa muito simples, o rótulo. Mas o que importa é o líquido dentro, né? Então a gente às vezes quebra a cara provando um vinho, às vezes com uma garrafa mais simples, com rótulo, digamos, não tão instagramável, tão colorido, e às vezes o vinho é um super vinho. Porque eu vejo que às vezes as pessoas têm um preconceito até com promoção. Às vezes o vinho tá numa promoção. Tem esse preconceito, isso eu acho que porque, por que tá barato? Exatamente, não vou comprar porque é barato, deve ser ruim. Deve ser ruim. Não, não é. O que acontece? Às vezes quando um supermercado, uma loja, às vezes ele faz uma negociação grande, justamente para o vinho ficar mais atrativo para o cliente. Então não é um vinho ruim, é um vinho de qualidade. E eu vejo isso sempre como uma oportunidade. Às vezes um vinho tá lá de R$99, tá por R$49. Como que eles estão conseguindo vender esse preço? Não importa, eu vou provar porque pode ser uma oportunidade de você gostar daquele vinho. E em outro momento, você já vai certeiro, falou, posso já subir de nível, porque eu tava tomando um vinho desse daqui, provei esse, gostei, já posso ir migrando. Isso vai evoluindo a tua degustação. Exatamente, isso vai evoluindo. Taça, temperatura e armazenamento realmente fazem diferença? Faz. E aí entra aquele grande mito, assim, que o vinho branco ele só toma super gelado, e o vinho tinto você toma em temperatura ambiente, né? Qual que é vamos começar com o mito do... o seu mulher devia fazer o serviço. Obrigado, senhor. Então, assim, o vinho tinto, muitas pessoas falam, o vinho tinto você tem que tomar na temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente de que lugar? De que lugar? Imagine que você está no Nordeste, Salvador, 40 graus. E aí você pega um vinho tinto da prateleira do supermercado. O vinho vai estar com uma temperatura bem elevada. Então você tem uma temperatura certa de serviço do tinto. Muitos produtores colocam a temperatura certa do seu vinho no contrarótulo, né? E o vinho branco, se você tomar muito gelado, você não vai sentir essas notas que nós sentimos antes. Porque às vezes você vai sentir só o gelo. Só aquela bebida gelada, mas sem o olfato, sem o palato. Nós recebemos um sommelier de cervejas aqui, 2 já, e os 2 falaram a mesma coisa. O que o gelo faz com a cerveja? Por que veio aquele mito de cervejas estupidamente geladas? Para esconder defeitos. Exatamente. Porque muito gelado você não vai sentir defeito nenhum. Você só vai tomar, só vai engolir, você não vai dar tempo de sentir nada. E como às vezes num dia de calor você emana mais sede, você vai tomar mais. Aí você vai ter a sensação que essa cerveja é boa.
E o vinho é a mesma coisa. Se você gelar demais o espumante, às vezes o pessoal também fala, o espumante, quanto mais gelado, melhor. Isso é mito. Você também não vai sentir o olfato ou o palato dele. Vai sentir só o gelo. Exatamente. Não que é para você tomar ele quente, porque ele tem a temperatura certa. Por exemplo, esse vinho está bem fresco. Então você consegue agora sentir todas as notas e na boca também ele não dá aquela sensação que o vinho passou como água, por Uhum. exemplo. Tu já consegue ir sentindo as características dele, né? Exatamente. Esse é um vinho que o ideal dele, desse consumo, é 8 graus a 10 graus, né? Esse branco aqui, né? E os espumantes vai variar de acordo com o que o produtor indica, né? Mas também 10, 12 graus, isso vai variar. Muito gelado, você não vai sentir também as nuances, né? As notas do produto. Chico, quando eu chego no mercado, não entendo de vinho, estou iniciando. O que eu devo olhar no rótulo? O que eu devo procurar para se tornar mais fácil essa procura ali, para eu não errar muito assim? Claro. Você procura o que você vai. Primeiro, vamos dizer assim, eu vou fazer um jantar, né? Então eu vou fazer um peixe. Então, primeira coisa que você vai procurar é um vinho branco, um vinho rosé, um espumante, né? Então você sempre vai colocar o prato com o vinho, né? Se você for fazer um jantar, né? Harmonização. Se você está na dúvida, hoje o acesso à internet, ela te ajuda muito, a Bastante. tecnologia, né? E vai muito do propósito daquele dia, né? Então, tem dias que você quer tomar um vinho mais potente. Você pode migrar para um Cabernet Sauvignon, um Taná, um Quarto Bordelês mais extraído, né? Até mesmo um vinho português, tipo com Touriga Nacional, que é uma uva mais estruturada. E aí tem dias que você quer tomar um vinho tinto mais contraído, mais leve. Então você pode pender para um Pinot Noir, um Gamay, né, um Beaujolais francês, que é feito com a Gamay, que é maravilhoso. Num branco você pode pender até mesmo para o Simiolo Chardonnay da campanha, Chardonnay com Viognier, então que é um vinho descomplicado, fácil. Vai muito do dia, né? E a ocasião faz o vinho também. Isso que eu ia falar. Teve um sommelier que ele me disse o seguinte, Sidney, uma coisa que dá muito certo é você pensar assim, ó. Você vai fazer uma massa, a massa é da onde, tipicamente? Italiano. Se você pegar qualquer vinho italiano, dificilmente você vai errar na harmonização de uma massa, porque eles fazem esse vinho pensando numa massa. Praticamente isso, né? Então leva para isso, ele falou. Tu vai comer um bacalhau? Não erra, pega um vinho português. Exatamente. Você vai comer uma carne, pega um argentino, pega Vai um bem, brasileiro, um claro. tinto aqui da campanha, não vai errar. Sim. Tem lógica essa Tem. orientação? Você sempre pega o prato, digamos, o prato típico do país e tenta harmonizar com o vinho do país. Então, vamos dizer assim, tu vai fazer um bacalhau português, né, uma portuguesa, você pode harmonizar com um alvarinho branco, né, um vinho português. Tu vai fazer uma carne, tu pode fazer um churrasco com um vinho tinto, e hoje não é só mais os tintos, né? Hoje você pode harmonizar um churrasco com um espumante, né? Espumante hoje ele é muito versátil para você harmonizar com carnes vermelhas, por causa da acidez do espumante, do frescor, vai te ajudar a limpar o teu paladar também, né? Então você sempre tenta fazer digamos, o prato do país com o vinho do país. Então isso vai te ajudar. Se tu vai para Espanha, vai comer uma paella, que é maravilhosa, Nossa, tu pode comer com verdejo, que é uma uva, né? Um vinho verdejo espanhol. Os espanhóis têm essa característica também, porque a maioria, a Crianza, Tempranillo, todas essas uvas, né, as pessoas acham bem pesado, assim, eles são bem encorpados. Ele tem essa característica, na maioria dos espanhóis, ele é mais complexo para se tomar, né? A gente sempre fala que quem gosta de vinho com mais madeira, mais carregado no carvalho, pende para o vinho espanhol. Porque o vinho espanhol, por exemplo, um vinho reserva na Espanha, ele fica 2 anos como produtor. No mínimo 12 meses de carvalho e 12 meses na garrafa. O Gran Reserva, ele fica 24 meses na garrafa. Nossa. E 24 meses no carvalho, perdão, e 24 meses na garrafa antes dele ser lançado no mercado. Então são vinhos mais extraídos. Mas o mercado espanhol não é só esses vinhos extraídos, né? Então eles têm outros vinhos, né? Então, outras regiões, né? Então você pode provar, por exemplo, um vinho branco que
Eu gosto muito do espanhol, que é um alvarinho da região Rias Baixas, né? Então, que tem uma tipicidade maravilhosa, um vinho super fresco, com uma acidez maravilhosa, que te faz salivar, vontade de tomar mais, né? Então, a Espanha também tem. Então, depende da região que você pegar e o do produtor também. E voltando um pouquinho para o vinho nacional, né? Você acha que ele ainda sofre bastante preconceito? Tem. O vinho melhorou muito, sabe? Alguns anos atrás era muito alto. Hoje o brasileiro ele tem uma síndrome, que é a síndrome de vira-lata, que eu digo. Às vezes é pesado a gente falar isso, mas isso é verdade. Que ele acha que só o exterior é bom, é só o argentino é bom, é só o vinho francês é bom. Mas não é assim, porque o mercado internacional já vê o Brasil como um grande produtor de vinho em questão de qualidade. Então tem muitos produtos de qualidade. Claro, cada vinho ele tem um propósito. Se tu tomar um vinho de R$20, vai ser um vinho de R$20. Se tomar um vinho de 50, vai ser um vinho de 50. Então tem esse preconceito, mas já tá quebrando muito, já o pessoal já... E a melhor coisa, nós temos uma confraria na cidade e a maioria das degustações que a gente faz é às cegas. Ninguém mostra o rótulo. Então cada um leva uma garrafa. Eu sempre levo um vinho brasileiro. Então, e às vezes o pessoal tenta chutar, né? Que país? Eu acho que é espanhol. Aí você abre o rótulo e um vinho brasileiro. E o que você diria para quem nunca deu uma chance para um vinho nacional? Porque tem muita gente que eu converso assim, eu não tomo vinho nacional. Se permita provar coisas novas, né? Imagine você viver uma vida tomando só um tipo de vinho, com tantos milhões de tipos para você provar. Então, abra o teu leque, imagine você tirar férias todo ano e você ir todo ano para o mesmo lugar, com tantos lugares bonitos no Brasil para você visitar, não só no Brasil, no mundo. Então, permita-se provar coisas diferentes. Cada vinho, ele tem uma tipicidade. Então, se você tomar um vinho da campanha, ele vai ter uma tipicidade. Se tomar um vinho catarinense, ele vai ter uma tipicidade. Se você tomar um vinho de Mendoza, na Argentina, é uma tipicidade. Tem uma vinícola que começou a trabalhar na região, que ela é do Espírito Santo, acho que é Rio Sol. Nordeste, né? Nordeste. Nordeste. Maravilhoso. Jamais iríamos imaginar que o Nordeste iria produzir vinhos tão bons. Mas daí o produtor explicando que o solo para as uvas que eles estão fazendo é espetacular. Então isso dá um vinho muito bom no resultado final, né? Exatamente. A Miolo ela tem também uma vinícola no Nordeste, no Vale de São Francisco, onde ela faz espumantes e algumas linhas de vinhos, né? Então a qualidade do terroir brasileiro está evoluindo bastante. Hoje você tem vinícolas em Minas Gerais, vinícolas no Rio de Janeiro, vinícolas em São Paulo, Santa Catarina, não é no Maranhão, para cima do Maranhão, para baixo do Maranhão já tem, acho que é Rio Grande do Norte, se eu não me engano, Piauí, perdão, já tem vinícolas surgindo lá. Então o Brasil, ele é um país continental, então ele tem, cada cantinho do Brasil ele tem uma tipicidade, uma uva que vai ser adaptada. Exatamente. Chico, o papo tá muito bom, mas eu tenho que chamar um intervalinho e a gente volta já. Perfeito, obrigado, Cid. Começou a maior edição da história dos selinhos no Caetá. Uma coleção exclusiva da linha Naturale Master Pro, a mesma marca das facas da primeira edição que foi um sucesso. Itens de alto padrão com alumínio forjado, cabo de toque macio e base para qualquer tipo de fogão, inclusive indução. Revestimento cerâmico antiaderente. A linha completa possui 2 frigideiras. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo?
A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando um pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Voltamos aqui nos estúdios, eu estou aqui com o Chico. Chico, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma bem interessante, assim, porque é um item, é um produto que tem o seu valor tanto nos momentos na vida das pessoas quanto na nossa. O que mudou no Chico depois que começou a estudar vinhos? Mudou muita coisa. Então, antes de eu trabalhar com vinho, eu sempre achava que o vinho era uma coisa elitizada, mas ele não é. Apesar que muitas, eu digo assim, sempre tem as pessoas que querem elitizar, né? Mas você não pode elitizar esse tipo de produto, que é um produto milenar, né? Então, o conhecimento aumentou, a curiosidade de provar coisas novas. Então, antes de eu trabalhar com vinho, eu era uma pessoa mais fechada em provar coisas novas, né? Desde comida a outras coisas. Então, me permitir provar coisas novas. Então, o mundo do vinho me permite sempre buscar novas experiências. Então, é isso que mudou, né? Eu ouvi de uma cliente uma vez que ela disse assim: o vinho fala muito sobre as pessoas. Porque quando você abre um vinho, você se familiariza ou não, aquele momento se eterniza ou não. Ele fala muito das pessoas. Tem algum vinho para você que você lembra exatamente qual vinho que era um momento muito especial para você? Específicos, também muita coisa já, sabe? Uhum. Mas o vinho, como você falou, ele te dá uma proximidade, ele é uma bebida que a gente tá conversando, bate-papo, a gente nem viu o tempo passar. É uma bebida divertida, claro, sempre tem que beber com moderação, né? Claro. Mas é uma bebida legal de você conversar. Às vezes você vai fazer uma noite de amigos, você toma um vinho, vai conversando, você passa a noite e você não vê. As gurias fazem isso, todo mundo faz isso. Então é uma bebida de aconchego também, né? E eu tenho vários vinhos que já me destacaram, mas teve uma vinícola que me destacou, que foi onde eu pedi a minha namorada em namoro também, teve os vinhos, então teve um ápice daquela vinícola, então foi muito, muito interessante os vinhos deles e marcou, né, na minha memória, né, os produtos deles. Legal. Chico, o que separa um bom sommelier de alguém que só entende de rótulo? O sommelier tem que entender de público. Então, eu sempre digo que todo lugar, ele tem o sommelier, loja de sommelier, que tem o sommelier, né? O sommelier do rótulo, que ele só quer vender aquele rótulo, ou porque é mais instagramável, ou porque, não sei, mas o sommelier tem que entender do público, ver o que o teu cliente quer. Então, se o cliente gosta de um vinho suave, você vai vender um vinho suave para ele. Você pode tentar fazer ele migrar,
Mas você não vai simplesmente, não vou te vender isso aqui porque esse aqui não presta. Não, você tem que entender teu público, né? Sempre vai ter que ter o público. E você sempre tem que tentar trazer o cliente para o mundo dos vinhos. Então, se você for um eno chato, digo assim, um eno chato porque assim, nós estamos aqui. Aí vai ter aquela pessoa, mas eu não tomo nesse tipo de taça. Mas eu não tomo vinho de tal marca. Então você está mais complicando do que você tentando trazer o público para você, né? O teu cliente, né? Então você tem que primeiro entender o público, entender o que o cliente quer. E claro, sempre ser aberto a provar coisas novas, né? O sommelier ele sempre tem que provar coisa nova. Eu sempre provo coisa nova. Se me dá um vinho de mesa, eu provo. Se me dá um vinho fino, eu provo. Então você tem que entender de nichos, né? E o que é mais importante para o olfato ou o paladar no vinho? Ou os dois são um conjunto? Os dois é um conjunto, né? Os dois é um conjunto, porque assim, o olfato, ele vai muito da tua memória olfativa também. Vamos dizer assim que você não come frutas, você não sabe o cheiro daquela fruta. E o paladar também, pessoas que fumam têm o paladar poluído. Né? Então, às vezes você não vai sentir os gostos que nós estamos sentindo desse vinho no nosso paladar. Então, se você come muito açúcar, também vai te prejudicar. Né? Se você toma muitos remédios, né? Às vezes quem já não passou por isso de tomar um remédio para gripe, para alguma dor e ele ficar com gosto metalizado na boca, né? Então é horrível, né? Então, quanto muitos remédios também pode ser prejudicial ao teu paladar também. E você acha que trabalhar com vinho é dom ou é estudo? Eu acho que normalmente o vinho te encontra. Então, assim como ele me encontrou, né? Numa época que eu estava perdido, né? Eu acho que ele te encontra também. Então, é claro que se você precisa de estudo, todo dia a gente tá aprendendo. Então, o sommelier, eu sou uma pessoa que eu sempre digo, eu não sei tudo. Nenhum sommelier sabe tudo. Todo dia eu tenho que estar estudando. Às vezes você descobre uma uva que você nem imaginava que existia. Um estilo de vinho que você nem imaginava. Então você sempre está estudando, né? Mas é claro, o vinho ele te encontra também. E a vivência também, eu acho que quando você se permite, né, fora, acho que essa vivência, ela te ajuda bastante. Quando você sai para outros lugares. Esses tempos eu abri uma garrafa de Rebo. Maravilhoso. Eu não imaginava que existia essa uva, não sabia. E vi lá na prateleira, falei, vou levar para provar. Espetacular. Aí hoje, quando eu vejo outras vinícolas com essa mesma uva, eu falo, vou levar para também ver se ele se compara àquela outra que eu tomei. E às vezes é totalmente diferente. Outra uva nova, recente, que eu não tinha é a Vermentino. Maravilhoso. Fizemos agora um evento com Abreu e Garcia. Espetacular o Vermentino. Aí, depois que eu conheci a Vermentino através desse evento, ou seja, a gente deixou abriu o leque para provar, né? Eu fui ver um italiano Vermentino que eu vi lá na prateleira e falei, opa, vamos provar. Só que totalmente diferente. Sim, outro estilo. Mas a proposta da vinícola, o sommelier explicando, o enólogo explicando na ocasião, ele tinha dito, ele falou, olha, você vai provar esse Vermentino daqui, só que quando você for provar outro Vermentino, não tem nada a ver. Exatamente. Você não consegue comparar, eu sempre digo assim, vinhos, porque cada vinho ele vai ter uma tipicidade. Ele pode ter um norte. Vamos dizer que a gente fosse provar aqui uma degustação de Cabernet Sauvignon, né? Aí você pega um Cabernet Sauvignon da Califórnia, um Cabernet Sauvignon do Chile, um argentino, cada um vai ter ele vai ter um norte, né? Uma direção, mas cada um vai ter uma tipicidade, algo diferente, né? E para você, é melhor vender um vinho caro ou acertar o gosto do cliente? Para mim, é acertar o gosto do cliente. Porque ele fideliza, né? Então, assim, eu já trabalhava em uma outra rede, de supermercados, né? Então, que eu trouxe esses clientes daquela rede hoje para minha adega no Caetá. Então, porque eu acertei o gosto, o estilo de vinhos que eles gostam, né? Então, eles vão na adega, eles só me falam, façam uma seleção. Eu faço a seleção e eles confiam e na outra vez eles vêm com a mesma ideia. Provar coisas novas, mas no mesmo estilo do que eles gostam.
A gente tá tomando aqui um vinho que é como tem um estilo, né? Esse Screw Cap. Screw Cap. E também tem uma, para quem toma vinho, também foi muito tempo motivo de desconfiança esse estilo de tampa aqui, né, Chico? Um preconceito? Um preconceito com esse tipo de tampa aqui, né? Mas não tem. Isso já tá caindo Isso já tá caindo por terra, né? Então, isso é um preconceito, né? Então, primeiro que a sobreiro, que é a madeira que faz a cortiça, não consegue abastecer todo o mercado global. Então, não existe. Então, hoje você vê vinhos com rolha compacta, Rolha sintética. E o screw cap é normalmente para vinhos mais jovens, mais complicados, mas já tem estudos que mostram que o vinho com screw cap evolui tão bem quanto o da cortiça, até às vezes, dependendo da ocasião, até mais. É um dos melhores sistemas de vedação, ao screw cap. Então, se você pega os vinhos, principalmente vinhos vindos da Austrália e da Nova Zelândia, já são vinhos 100% screw cap. Raramente vai ser encontrado um vinho com rolha. E a rolha sintética também é uma rolha que veio, acho que para ficar, né? Porque eu tô vendo várias vinícolas migrando, né, para rolha sintética. E o papel da rolha ou do screw cap é o mesmo, não é? Sim, é vedar o vinho, né? Só para ele não ter contato direto ali com o oxigênio, né? Exatamente. É claro que a rolha, ela tem um benefício, né? Mas você pode correr o risco também de fazer a gente fala o bochoné. Quer ficar o vinho com um gostão de rolha. Às vezes cai sedimento da rolha, né? O screw cap você não corre esse tipo de risco, né? Então vai muito também da ideia da vinícola, né? E como tu falou da sintética, tem muitas vinícolas que migram para esse tipo de vedação, né, de rolha, mas é uma escolha. Normalmente são vinhos mais jovens, mais descomplicado, porque hoje uma rolha cortiça não é uma rolha barata. Então, você pegar uma rolha de qualidade, às vezes tu vai gastar R$7 numa rolha. Então, às vezes, dependendo do propósito daquele vinho, vamos dizer que seja um vinho para você vender a R$20, já não vale a pena. Então, vai muito também de propósito. Vinho mais velho é sempre melhor? Essa é o outro mito. Depende. É sempre assim, hoje o mundo do vinho, a gente sempre fala que depende. São vários depende. Propósito da vinícola, estilo daquele vinho, safra, se aquele vinho é um vinho com potencial de guarda. Vamos dizer assim, o vinho do dia a dia, um vinho de R$30, ele não vai ter um potencial de guarda, né, tão longo, de 10, 15 anos. Pode ocorrer de você guardar e ele sobreviver. Esse tempo, você disse que o tempo de guarda é o tempo dentro da garrafa, depois do vazado. Exatamente, o tempo de guarda dentro da garrafa, né? E depende sempre do processo, né? Então você pode... Eu já tomei vinhos de 1978, 69, que estavam ainda em perfeitas condições. Mas eu já peguei vinhos de 2011... que já estavam mortos, né? Já estavam oxidados, já é um vinho que morreu, né? Nós fizemos uma harmonização há uns anos, que era colheitas tardias. Safras antigas. Nós pegamos uma linha de uvas Chardonnay. Vamos pegar as mais antigas que a gente tem para as mais novas, na mesma linhagem lá, de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, e fomos... Foi muito interessante, porque tinha vinhos novos muito ruins, tinha antigos muito ruins, mas tinha antigos muito bons. Sim. Varia, né? Como eu falei, depende. Às vezes tu pega o mesmo rótulo do mesmo produtor, um tá bom e um tá ruim. Ou entrou oxidou, aconteceu alguma coisa, o jeito de armazenamento, né? Então sempre depende, é que nem tu falou, às vezes tem um que tá bom, tem um que tá ruim, vai muito do propósito, né? Acontece da gente, às vezes a pessoa que não é muito chegada no vinho, vai provar o vinho, mas ela tá fazendo harmonização errada. E ela acha que o vinho não era bom. Pode acontecer isso? Pode, isso é uma das coisas que mais acontece, né? Então hoje eu atendo muitos clientes lá, que a primeira coisa que eles, antes deles me pedirem um vinho, eles falam que eles vão jantar, ou vão fazer de almoço, para mim já encaixar o vinho, né? Então você sempre vai ver o peso do prato com o peso do vinho, né? Então você não pode pegar, por exemplo, um taná, que é um vinho estruturado, tânico, e colocar com salmão, não vai fechar, né? Tem que colocar um branco, né? Tem que colocar um rosé, um espumante. Então você sempre vai pegar
o peso do prato com o peso do vinho. E sempre tem uma regra bem clara. O que vem do mar, o que vem da água, branco, rosé ou espumante. Pratos com queijo, muitas vezes o pessoal prefere os tintos, mas o ideal seria um branco, né? Vamos dizer que eu vou fazer um risoto 4 queijos, né? Um Sauvignon Blanc com uma boa acidez vai ajudar a limpar o paladar do queijo, né? Da gordura do queijo. Então sempre tem essas coisas, né? Mas assim, vamos lá. Estamos falando de harmonização. Mas muito também, eu ouvi de um enólogo que ele falava assim, o melhor vinho é o vinho que você gosta de tomar. Né? Mas eu quero harmonizar, eu quero comer o meu bacalhau, eu vou comer com vinho tinto. Se você gosta de tinto, é o vinho que você gosta. E tá tudo certo, porque você daí não tá querendo fazer uma harmonização. Tá correto também? Claro, vamos dizer assim, o gosto da pessoa a gente não vai discutir, não vou chegar a obrigar o Cid a gostar de um determinado prato ou determinado vinho, né? Então o gosto a gente não se discute, mas a gente, os profissionais, certo, né? Você como chefe de cozinha vai orientar o prato, né? Eu como sommelier vou orientar o vinho, né? Aí vai do cliente, né? Aí já aconteceu de caso de eu explicar que determinado vinho ia ficar com gosto de metal na boca por causa do prato. Não, mas eu vou levar. Não, é teu critério. E na outra vez a pessoa vinha me procurar e dizer, nossa, é verdade, ficou com gosto de metal. Quero outra coisa, me indique. Outro tipo de comida que eu falo que é bem difícil harmonizar, e até quando você vai nos restaurantes você vê pouco, é sushi. Por que o pessoal acha que vinho não combina com sushi? Combina totalmente. Não sei se acha, mas assim, pode ir no restaurante japonês, agora começou a ter as cartas de vinho e tal. Mas por muito tempo, você ia em restaurante japonês, não tinha carta de vinho. Ou era predominante tinto. Tinto, isso. São comidas de mar, né? Então são comidas frescas, né? Claro que são pesados, o arroz do sushi ele é pesado, né? Do nigiri, ele é pesado. E então você vai optar por brancos, espumantes, rosés. Se você pegar um sashimi e você colocar um vinho Cabernet Sauvignon, vai matar o vinho e vai matar o prato. Então, para você de casa harmonizar sushi, branco, rosé e espumante. Não vai ter erro. Nos restaurantes, eu vejo muito restaurante, às vezes, eu não digo que é um erro, mas ter vinhos muito caros. E às vezes vinhos que você encontra no próprio supermercado mais barato. Sim. Teve muito essa briga há um tempo atrás com as vinícolas, porque elas largavam no mercado e também vendiam para restaurante, e vice-versa, né? E aí com uma tabela diferente, às vezes, né? E aí encarece, né? Até os restaurantes, né? Todo lugar, eu digo assim, se você tem vinho caro, vai vender. Tudo que vende, né? O vinho barato vende, o vinho intermediário vende, o vinho caro vai vender. Sempre vai ter um público que vai adquirir. Mas você tem que tentar fazer uma carta de vinhos versátil para o teu cliente, para a tua cidade, para o teu público. Se você pegar uma cidade muito pequena e colocar vinhos muito caros, às vezes uma ou duas pessoas têm condições financeiras de você tomar aquele tipo de vinho. Então você tem que ser uma carta assertiva, né? Hoje, a maioria das pessoas, elas consomem vinho até R$100. Então, acima de R$100, ele vai diminuindo, vai afunilando. Aí, se você pega acima de 500, ele afunila mais ainda. E acima de 1.000, aí é seleto, né? É seleto. Assim que dá para contar nos dedos. Exatamente. Ali. Então, você tem que tentar ser assertivo. Você acha que o vinho catarinense hoje já compete com vinhos grandes de fora? Vou dar o catarinense e o resumo brasileiro, né? O catarinense já faz grandes vinhos, né? Isso já é provado, né? Então você tem vinhos de São Joaquim, de Bom Retiro, de Água Doce, de Videira, de grande qualidade, né? Então tem muita tipicidade, né? Os vinhos de altitude catarinense são vinhos com uma tipicidade maravilhosa, né? O vinho gaúcho tem sua tipicidade de cada região, né? Então o vinho brasileiro, ao todo, ele já compete com grandes vinhos, né? O que peca mesmo é o preconceito, muitas vezes, do brasileiro, mas se fora do Brasil o pessoal vê
O Brasil hoje com qualidade nos vinhos, né? Então, quem somos nós, né? Então, você pega o mercado europeu, já vê o vinho brasileiro com bons olhos, né? O mercado americano já vê o vinho brasileiro com bons olhos. Mas, às vezes, nós aqui não vemos. Não vemos, Que é vemos essa qualidade que Exatamente. eles estão vendo, né? Que tem muita qualidade o vinho brasileiro. Tem algum vinho que combina com Chico? Depende, sabe? Depende do dia. Eu sou muito de ocasião, né? Uhum. Então, tem dias que hoje, como eu te falei, vamos tomar um branco, Cid? Vamos tomar um branco? Vamos Sim. tomar um branco. Então, vai muito do dia, né? Então, tem dias que você quer tomar um branco, tem dias que você quer tomar um espumante. Eu sou uma pessoa que adora muito espumante. Pois é, você sabe que a espumante se tornou ao longo do tempo, Chico, uma coisa que eu tinha um preconceito em espumante, porque assim, eu acho que a maioria das pessoas, quando fala espumante, elas pensam em quê? Final de ano? Réveillon? Festa, final de ano e Réveillon. Parece que é só nessa época. Mas, gente, é tão bom você pegar uma espumante meia de tarde pra noite ali, Nossa, maravilhoso. tomar uma espumante. E daí eu não tinha esse, né? Sim, maravilhoso. Olha, fica a dica, tá, pessoal? Porque espumante eu Espumante é acho maravilhoso. O que- espumante você pode tomar o ano inteiro. Ele é muito versátil, né? Então, o espumante no verão você vai tomar, você pode tomar no inverno, você pode tomar na festividade. E é claro que ele tem uma relação, o espumante, com festas, né? Vou brindar aqui que eu recebi um cargo novo na minha empresa, vai Vou brindar ver com espumante. espumante. Então, champanhe a gente fala, Uhum. né? Então, claro que o champanhe ele é também um público seleto, né? Vou fazer aqui um bate e volta bem rapidinho. Uma uva favorita, Sangiovese. um país do vinho, Brasil. um vinho para verão, Chardonnay. um vinho para o inverno, Cabernet Sauvignon. branco, tinto, rosé ou espumante? Todos. Todos. Rolha ou screw capped? Ambas? Velho mundo ou novo mundo? Ambos. Um vinho para uma pizza, Sangiovese italiano. churrasco, Um espumante natur. um vinho para conquistar alguém. Essa Essa... ó, diz namorado chegando, essa- presta atenção nessa dica aqui, olha. olha, pra conquistar vai de acordo com De a acordo com o que patroa, ela né? gosta, Então né? vai. Um vinho para beber sozinho, Um miolo seleção. Baita de um vinho, excelente custo-benefício. Entrega muito pelo valor que ele cobra. um vinho para dar de presente. Depende da pessoa, mas eu daria um vinho brasileiro. Uma palavra que defina vinho. História. E agora, Chico, eu queria que você deixasse para o pessoal uma dica, o que o pessoal, para quem quer começar no mundo dos vinhos. Vamos lá, então. Assim. Permita-se, né? O mundo dos vinhos, ele não é uma ciência exata, ele sempre depende. Então, permita-se provar coisas novas. Se você prova roupas diferentes, prove vinhos diferentes. Se tu gosta de comer coisas diferentes, prove vinhos diferentes. Porque você vai entender que ele não é só um mundinho, o mundo do vinho ele é muito amplo. Então, permita-se provar coisas. Eu acho que é tão correta essa tua frase que dentro do mundo dos vinhos tem duas classificações, né? O velho mundo e o novo mundo. Exatamente. Porque ele evoluiu de uma maneira que separou dois mundos ali, né? Hoje você tem a China produzindo vinhos, a Índia produzindo vinhos, né? Então você tem o velho mundo, né? Como a Geórgia é um dos primeiros países a produzir vinhos no mundo. Pra gente finalizar aqui, o velho mundo são quais... É basicamente Europa, né? Uhum. Europa, o Cáucaso, basicamente isso, né? E o novo mundo é a América do Sul, a América do Norte, a Austrália, a África do Sul. Então esse é o novo mundo. Que é o que está aí disponível hoje, que a gente comentou aqui, desses países que a gente nunca viu falar e tá lá uma garrafa daquele país. Eu ainda tenho curiosidade de provar os vinhos chineses, que ainda não tive oportunidade. Sexta-feira que vem, vou estar numa degustação aí, que tem vinhos iranianos, Olha, esse vai ser bem interessante. do Iraque e do Irã. Então, eu falei, não é Oriente possível. Médio faz Ele vinhos falou, também. não, tem vinhos espetaculares, você vai ver e tal, e tal, e tal. Israel faz vinhos, o Líbano faz vinhos, o Oriente Médio ele tem grandes produtores ali na região, né? Principalmente Israel e o Líbano com muitos bons vinhos, né?
Então, olha O Cáucaso, com a interessante isso. Geórgia, né? A Geórgia é o berço do mundo do vinho, é a Geórgia, né? Então você tem um mundo, realmente dois mundos para desbravar quando você entra no mundo Por do isso que eu vinho, né, digo, Chico? tem que permitir provar coisas novas, né? Chico, onde que as pessoas podem entrar em contato contigo? Nas redes sociais, lá no Caetá de Caçador, né? Que é onde você tá. Claro, então vocês podem me procurar na adega do Caetá de Caçador, eu estou disponível de quarta a sábado, hoje não estou, porque eu estou aqui em Concórdia, né? E também no meu Instagram, né? Quem procurar, às vezes quer dica, eu sempre faço posts de dicas, né? Sempre tento descomplicar, né, o mundo do vinho, não descomplicar tanto, porque também tu não pode jogar no chão, né, mas descomplicar para trazer mais curiosos, né, nesse mundo. Então o meu Instagram é @moro.chicosommelier, pode me procurar que tem várias dicas do mundo do vinho. Show. Mais uma vez, Chico, muito obrigado por ter vindo aqui na TV Concórdia, no Entre Taças. Foi um prazer, esse bate-papo passou muito rápido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cid, e obrigado da TV Concórdia, obrigado pelo teu convite, foi uma honra estar aqui com você. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frioeste Carnes. Até a próxima.